Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai falar dessa lua cheia que ocorrerá amanhã, 15 de dezembro. E a lua cheia é uma fase consequente da lua nova. Eu fiz aqui uma live falando da lua nova em Sagitário, dia 1º de dezembro, vocês lembram? Olha aqui o mapa. O Sol e a Lua a 9 graus de Sagitário. E justamente o regente dessa lua nova, que é Júpiter, estava lá do outro lado em Gêmeos, né? No signo oposto Educador. E Mercúrio, que rege Gêmeos, em Sagitário. Ou seja, é uma recepção mútua. E não é diferente agora nesta lua cheia. Então, veja, a alunação é um calendário, não é? Só existe uma lua nova num signo uma vez por ano. Então, tudo começa na lua nova, que é uma fase de iniciação, de abertura, de semeadura. Depois vem a fase crescente, onde o projeto que foi iniciado na lua nova começa a se desenvolver. E aí vem o ápice, que é a lua cheia, que é o que vai ocorrer amanhã. E depois passa para a fase minguante, que é a energia de finalização, de conclusão. Muito bem. A lua cheia, ela vai ocorrer com o Sol a 23 graus de Sagitário e a Lua a 23 graus de Gêmeos. Calculado aqui para o Brasil, Distrito Federal, vai ser no eixo da saúde. O Sol na casa 12, que é a saúde emocional, psicológica. A casa 12 tem a ver com espiritualidade e também com processos de finalização, né? E a Lua estará em Gêmeos na casa 6, que é a saúde física, que é a funcionalidade, como é que você pode funcionar melhor. Então, nós vemos, inclusive, que aqui no Brasil, o presidente da nação está passando por uma série de intervenções cirúrgicas, não é mesmo? Então, as coisas estão um pouco preocupantes, né? E num sentido mundial também. Nós vamos ver depois o que isso significa. Então vejam a configuração desta lua cheia. Continua a recepção mútua entre Mercúrio e Gêmeos e cada vez mais eles se aproximando de uma oposição, tá? E o cuidado aqui, Gêmeos e Sagitário é um eixo da comunicação, da palavra, do conhecimento, da mídia. Então a gente tem que estar cada vez mais filtrando o que a gente ouve dessa mídia tradicional, dessa mídia comprometida e venal, né? Dessa mídia partidária, isso em todos os países, né? Não é só aqui no Brasil, não. E vejam, o Sol e a Lua estarão em quadratura com Netuno em Peixes. Netuno está quase se despedindo dessa visita, está muito próximo da estrela Chet, né? Que ela tem a ver com muitos problemas ligados à água, a tirar a própria vida, a situações de afogamentos e coisas assim, né? Com água. Então, a gente tem que ficar atento, né? Podem surgir situações aí de intempéries e alagamentos e também de comoção social, né? A Lua tem a ver com o povo, com o público, então pode sugerir isso. Netuno também tem a ver muito com os contágios, sabe? Não só de doenças, mas também de uma forma emocional, por conta da somatização, da empatia. Então, a gente tem que tomar cuidado para não sair do nosso centro, não é? Então, veja,
Qual é dos graus, né? Então, o Sol e a Lua estarão a 23 graus e 52 minutos. Então, para a leitura do grau sabiano, a gente já vai para o grau seguinte, 24, né? Essas interpretações são de Dani Rudier. Com relação a Gêmeos, né? A Lua em Gêmeos, um momento de inquietude. Crianças despreocupadas patinam sobre o gelo liso do lago. Capacidade de usar toda a oportunidade, mesmo no ambiente mais duro, para autorrecreação e relaxamento, apreciação. Então, mesmo dentro dessa configuração bastante difícil, né? Porque assim, a lua cheia, ela deixa os ânimos mais exaltados, mais exacerbados, né? Ainda mais em quadratura Netuno, que é um planeta que lida também com o emocional, com a nossa sensibilidade. Então tudo pode ficar muito à flor da pele, sobretudo porque o Sol está em Sagitário. E Sagitário tudo é mega, é tri, né? Então tudo pode ficar numa proporção muito desproporcional. Então é aquela coisa, quem está sentindo isso em mim, né? Da onde está vindo esse sentimento? E então mostra aqui essa capacidade da gente, mesmo em cima de um gelo, de um dia frio, tá ali patinando, né? E com relação ao Sol, a 24 graus de Sagitário, um momento de desapego. O pássaro azul simbólico pousa sobre uma pequena cabana. As bênçãos concedidas a todos que são fiéis a si mesmos. Isso é muito importante, né? Não adianta você acreditar que alguém vai te salvar, que esse ou que aquele, né? Se você não acredita em você, se você não faz a sua parte, não é mesmo? Ajuda inesperada, felicidade, pura boa sorte. Então aproveite as oportunidades, né? Diz que a oportunidade só tem cabelo na frente. Quando ela passa, você tem que agarrar, porque depois, quando ela for, não dá mais para fazer nada, né? Então veja, esse eixo Gêmeos e Sagitário, né? É o eixo do conhecimento, sabedoria, da palavra, da comunicação, da expansão da consciência. E hoje nós estamos percebendo cada vez mais a distorção dos fatos, né? É o tempo da pós-verdade. O que importa não é o fato, é a narrativa que corresponde ao que você acha mais conveniente para aceitar o fato. Isso é uma pena, né? Isso foi dito pelo Klaus Schwab numa das reuniões do Fórum Econômico Mundial, já faz um tempo até. Então, infelizmente, a gente tem que filtrar, pesquisar, né? Essa técnica, digamos, né, já vem desde os tempos remotos, né? Lembram? Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. E a gente está percebendo isso cada vez mais, não é? Então, veja, esse eixo da sabedoria e do conhecimento, né? Numa reunião com Gurdjieff, um grande pensador, né? Perguntaram para ele: por que o conhecimento se mantém cuidadosamente secreto? Ele disse: primeiro, esse conhecimento não se mantém secreto. Segundo, ele não pode, por sua própria natureza, tornar-se propriedade comum. O conhecimento é muito mais acessível do que geralmente se acredita àqueles que são capazes de assimilá-lo. Todo mal é que as pessoas não querem ou não podem recebê-lo. Como qualquer outra coisa no mundo, o conhecimento é material. A maioria das pessoas recusa sua cota de conhecimento, e essas cotas não reclamadas podem ser distribuídas aos que sabem apreciar-lhe o valor. Então, existe muita informação, e inclusive para confundir as pessoas.
E como as pessoas estão se tornando preguiçosas, elas querem que um robô decida as coisas para ela, acendam as luzes da casa, né? Varram a sua casa e, enfim, elas não estão mais pensando. Então, jogam uma informação e essas pessoas acatam como a verdade e pronto. E mal estão sabendo que estão sendo manipuladas. Então, usem o discernimento. Veja, aqui tem algumas citações da Lua em Gêmeos, né? As pessoas que nasceram com a Lua em Gêmeos são muito inteligentes, comunicadoras natas, muito bom para o comércio, para a educação e para todas as áreas que a linguagem seja bastante forte, né? E tem muita força na palavra, cuidado com o que decreta, muita força no pensamento, que é causativo. A Lua em Gêmeos é dos escritores, também dos poetas, dos comunicadores, dos educadores, de quem lê. Hoje em dia quase ninguém lê. As crianças não são estimuladas à leitura. Por que nos tornamos assim tão preguiçosos? Porque é uma agenda a ser cumprida, né? Um povo inculto, ele é muito fácil de ser manipulado, não é mesmo? Então, a gente pode ter aqui, lembra do Mr. Spock, da Jornada nas Estrelas, né? Ele era muito racional, hiperinteligente e não esboçava as emoções, né? Não lidava com o corpo emocional. Então, a Lua são as emoções. Gêmeos não é emocional, ele é intelectual, né? Então, a Lua em Gêmeos, ela presta atenção nas palavras. A comunicação, a afinidade intelectual é muito importante para a Lua geminiana, né? Que é versátil e também volúvel, né? Então, veja, aqui uma afirmação para essa Lua cheia Gêmeos-Sagitário. Estou aberto a informações novas e admito minha ignorância. Ignorância é quando você ignora algo. Ninguém nasce sabendo. Ninguém é o dono da verdade. Não é porque você chegou próximo à verdade que você acha que encontrou a verdade e não vai se demover daquela opinião ou daquela postura mental. A gente tem que estar sempre seguindo avante, aprimorando o nosso pensamento e as nossas opiniões. Minha comunicação com os outros não é autocentrada, porque a gente cai neste dilema, né? De querer ter a razão, de debater, de ganhar o debate e tal. Mas e a essência da situação? Eu aprendendo com a sua opinião que é diferente da minha. É difícil, né? Ainda mais quando não existe a convicção. Mas a gente acaba sempre aprendendo com as diferenças, né? Essa aqui é a importância. Então, aqui tem algumas citações da Lua em Gêmeos. Não sou confuso, sou muito bem embaralhado, né? Porque Gêmeos tem muita informação, tem um banco de dados enorme, porque é eclético, é formador de opinião, né? Continuamos fazendo perguntas. É um intelecto que gira em círculos e sofismas o tempo todo. Então essa que é a questão. A Lua em Gêmeos precisa aprender a se aprofundar, né? A Lua em Gêmeos pode ser muito superficial. E qual é o lado difícil? Fofoca, né? Falatórios, falácias, o mau uso da palavra. Há que se tomar muito cuidado com isso. Considere primeiro os fatos, depois você pode distorcê-los quanto quiser. É aquilo que eu tinha falado do pós-verdade, né? Essa é uma pegada, uma técnica que se usa muito, né, para confundir as pessoas. Chegou a hora, disse a Morsa, para falar de muitas coisas, de sapatos, navios e lacres, de repolhos e de reis. A Lua em Gêmeos é assim, né? Tem assunto para tudo quanto é coisa. Qual é o cuidado? Ficar na tagarelice. Falar coisas só superficiais que não edificam, ficar no blá, 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 blá. Essa aqui é a questão.
Talvez compreendamos que o que estamos procurando tão freneticamente em toda parte pode vir a ser o cavalo em que estivemos montado o tempo todo. Então, às vezes, a resposta está aqui dentro da gente, perto da gente. E a gente vai correr o mundo, ouvir um monte de gente, né? Quando aquilo estava tão próximo, não é? Muito bem. Júpiter em Gêmeos, né? Júpiter é o regente do Sol em Sagitário dessa lua cheia. Júpiter em Gêmeos eu comparo muito a um hexagrama do I Ching, que é a insensatez juvenil. Gêmeos comete um monte de mancadas, não por dolo, por conta dessa insensatez juvenil. Parece que não está vendo o que está acontecendo, sabe? Ele é o eterno adolescente, não é? O puer eternus. Aqui é a figura do tarô mitológico da Liz Greene, quando ela coloca no Cavaleiro de Espadas os dois gêmeos, né? Castor e Pólux. Eles eram bem briguentos, eles fizeram parte de várias expedições e várias batalhas, inclusive eles eram um dos argonautas, né? Que partiu lá com Argos, no navio Argos com Jasão em busca do Velocino de Ouro. Eles eram muito inteligentes, filhos de Zeus. Então, Gêmeos tem a ver com a dimensão flexível, volátil e imutável do elemento ar, sempre em movimento. A atividade turbulenta da mente. Filhos de Zeus, Júpiter, e Leda, rainha de Esparta. Castor era mortal e Pólux imortal. Eles nunca se separavam. Então, eles participaram aí, né, da busca do Velocino de Ouro. A dualidade dos Gêmeos simboliza a dualidade da mente, que nem sempre leva em conta o sentimento. Ideias e pensamentos que precisam ser amadurecidos. Então, esse Júpiter em Gêmeos, essa lua cheia, a gente pode ficar assim, com o pensamento em discussão. Mas que bom, cada um dentro da sua gaiola, dentro do seu quadrado, para que você possa abrir a porta quando você quiser, tá? Então, você compreender a dimensão do seu raciocínio, do seu planejamento. E Júpiter em Gêmeos, né, vai ficar de maio de 24 a 9 de junho de 25. Isso só ocorre a cada 12 anos. Então, geminianos, se você tem ascendente, Sol, Lua, que planeta você tem em Gêmeos, Júpiter está ali dinamizando. Só volta daqui a 12 anos. Aproveite, ok? A última vez foi de junho de 2012 a junho de 2013. E Fernando Pessoa, que era um geminiano, ele disse: eu que me aguente comigo e com os comigos de mim. Porque Gêmeos é múltiplo, não é? Gêmeos tem uma multidão morando dentro de si. E vejam aqui o que eu tinha comentado. Olha, o Sol em Sagitário a 23 graus, em oposição à Lua em Gêmeos a 23 graus. Ambos em quadratura com Netuno a 27 graus de Peixes. Essa quadratura não é fácil. E ainda os dispositores da lua cheia, por quê? Mercúrio rege a lua em Gêmeos, está em Sagitário no signo oposto. Júpiter rege o Sol em Sagitário, está em Gêmeos no signo oposto. Por isso que eles estão em posição de oposição e logo, logo isso vai ficar exato. Eu falei sobre isso no último vídeo. Então, mais uma vez, a comunicação, as mentiras, as meias-verdades, as inverdades. Gêmeos, e o verbo disse que a instabilidade faça o seu trabalho. Então, Gêmeos, ele transita em vários canais. Por isso que na anatomia ele rege também o sistema nervoso, que é cheio de redes, né? Que precisa levar a comunicação para todo o organismo e para a mente. E Sagitário? Vejo a meta. Atinjo a meta, então vejo outra.
Então, o arqueiro, o caçador de si. Então, aqui também tem uma imagem do tarô da Liz Green. Ela coloca o Hierofante como Quiron. Quiron foi o mais sábio dos centauros, né? Ele que foi educador de vários príncipes e heróis, e era uma pessoa, era uma sumidade, não é? Então, Júpiter e Sagitário lidam com a percepção. E é isso que estão nos manipulando. A mídia, sobretudo, distorce a nossa percepção, nos mostra aquilo que eles querem que a gente veja. E a gente pode estar como aqui, esse surfista. De repente estamos diante de um perigo, né? Por quê? Porque mal informados não nos preparamos e nos atiramos aí no mar sem saber que está cheio de tubarão. Então, qual é de Sagitário nessa lua cheia e do Júpiter em Gêmeos e de Mercúrio em Sagitário? Perspectiva. Coloque as coisas em perspectiva. Veja tudo como uma grande floresta. Claro, sem perder a árvore de vista, mas tenha uma visão panorâmica das coisas, sobretudo para tomar uma decisão. Sagitário e Júpiter têm a ver com a expansão da consciência, o religare, a conexão com a divindade. Sagitário, Júpiter tem a ver com a autoridade espiritual, não o autoritarismo, não a demagogia. É o pontífice, o que faz a ponte entre este mundo e o mundo superior. Sagitário, Júpiter tem a ver com o clero, com os templos. Por isso mesmo, eu quero agora comentar algo bastante atual. Nestes dias foi reconstruída a Notre Dame, né? Olha aqui uma imagem muito antiga, né? A construção dessa catedral foi em 1163, durante o reinado do Luís VII, e estendeu por 182 anos. As catedrais, elas não eram só para oração, sabe? As catedrais tinham uma função muito maior, sobretudo no seu subterrâneo. E algumas evidências sugerem a existência de um templo romano, provavelmente para Júpiter, no local da catedral. E aqui está Napoleão, ele se autoproclamou imperador da França dentro da Catedral de Notre Dame, em 1804. Então essa catedral tem uma importância histórica, espiritual. Você sabe que lá em cima, né, está cheio, tem 52, se não me engano, 54 górgonas que chamam, né? Aquelas criaturas medonhas, né? Até mesmo diabólicas. É impressionante. E o que aconteceu? Em 2019 houve um incêndio muito suspeito. Muito suspeito porque, como um patrimônio desses para a humanidade e para a França, descuidadamente pega fogo assim. E demorou para chegar o socorro, foi um bafafá danado, né? Então isso foi muito simbólico. Primeiro porque estamos numa transição da era de peixes para a era de aquário. E peixes tem muito a ver com a cristandade, né? Com o catolicismo também. E nós estamos vendo uma grande perseguição aos cristãos em toda a parte do mundo, né? Na Europa, então, 44% aumentou nos últimos anos, né? Então, uma coisa muito séria. Então, esse incêndio veio desconstruir um modelo e um poder estabelecido na Terra. E agora, em dezembro, em 2000, acho que foi dia 7, houve a reinauguração. Olha aqui o arcebispo com o báculo batendo 3 vezes na porta gigantesca, né? Pedindo permissão para entrar. Olha que báculo muito
estranho, né? O que será que é essa luz azul, não é? Essa luz azul, por coincidência, né? A gente vive agora na tela azul, né? Bem, aí o que ocorre? Nesta reinauguração estiveram pessoas ilustres, né? Vocês lembram que Napoleão foi autoproclamado ali naquela igreja, né? E não é por acaso que Trump e Musk estiveram lá, né? E olha que interessante, por coincidência também, no dia seguinte da inauguração, houve a queda de Damasco lá na Síria, né? Nada é por acaso. Onde é que está o Wally? Né? Vejam aqui Trump, do lado direito de Macron, o presidente da França, né? Então o seu braço direito, né? Veja que ele está até entre a esposa de Macron. Olha que interessante. E diametralmente, aqui, olha o Musk aqui, tá vendo? Olha a expressão do Musk com relação, do Trump olhando para o Musk. Aqui, onde está o Wally, é pela ausência. Por que a suprema autoridade representando Deus na Terra, que é o Papa Bergoglio, não estava presente nessa reinauguração? Onde é que está a esposa de Trump? Muito estranho. As ausências falam muito mais do que os que estavam presentes. E vocês sabem que os filhos de ambos estão sendo preparados, né? Aqui está o Barron. Olha como ele é gigante. Ele tem 18 anos, esse rapaz. Ele está sendo totalmente preparado para a sucessão, está por dentro de todos os assuntos da geopolítica ali dos Estados Unidos. E este menino de 4 anos é o filho de Musk, que é chamado de X, mas olha o nome dele, XIA-12, chamado como X. E ele está sendo levado a muitas e muitas reuniões com o Musk, reuniões importantíssimas, e um menino lá brincando e tal, e antenado em tudo, né? Ele teve mais outros filhos aqui com nomes estranhos, né? A Hexa em 2022, o Tecno Mecânicos em 2023. Então vejam que é uma coisa, existe uma agenda muito forte aí de poder. E muito estranho também a roupa colorida dos cardeais, dos padres, todos vestidos assim, né? Bem New Age, com as cores do arco-íris, né? E aqui tem um símbolo da maçonaria com essas cores, né? França é um país essencialmente maçônico e também de muitos ocultistas, né? E esoteristas. E muito estranho o novo mobiliário da igreja, né? Que também é muito simbólico. Aqui está o altar antigo, vocês estão vendo? Um altar com todas as suas relíquias, né? Com velas, com flores, né? Quando a gente fala em altar, o altar é onde vai ser promovido a liturgia, que é a missa. A missa é a invocação de todo o sentido da igreja existir, não é? Então é no altar que estará a autoridade máxima, que é o padre, celebrando e falando da palavra ali de Deus, né? Agora, vejam aqui o altar que puseram moderno agora, né? Isso aqui, ó, esse trem aqui, vocês estão vendo? Aqui também a pia batismal. Ora, onde é que você vai consagrar alguém naquela religião, né?
é o batismo, né? Aqui está um exemplo de uma pia batismal numa outra igreja. E as pias, se vocês forem procurar na internet, elas têm uma estrutura bastante importante esteticamente, porque é algo muito simbólico. Olha a pia batismal de Notre Dame agora. Para mim parece um vaso sanitário, sabe? E eu acho que isso tem um sentido. Muito bem. Aqui um altar tradicional de qualquer igreja. Olha aqui o altar de Notre Dame. O que é isso? Que coisa estranha é essa? O designer falou que é para instalar e mostrar a nobreza da simplicidade. Simplicidade é uma coisa, retirar o conteúdo simbólico e espiritual destas coisas é outra. Olha o chão, um chão maçônico, né? Particularmente, este altar aqui me lembra estes altares aqui, ok? É só uma impressão minha, apenas uma impressão. E aqui eu vejo o assento dos sacerdotes, né? Vejam aqui o tabernáculo, enfim, uma coisa desprovida de uma essência espiritual e simbólica, na minha visão. Então veja, esses dois senhores estavam ali no dia da inauguração e é bom a gente compreender o que eles estão pretendendo. Aqui, Musk com seu filho X na sua carcunda, e ele escreveu no Twitter quando Trump ganhou, né, a nova ordem secular, a nova ordem mundial. Tá? Então é para isso que eles estão aí. E essa nova ordem secular, né, é uma nova filosofia, é uma nova religião, né, que é a IA. E numa entrevista, Musk estava falando sobre o seu data center, o XI, em Mênfis. Mênfis é o nome da antiga capital do Egito, né? Então essa cidade lá em Tennessee. E lá ele está fazendo um supercomputador Mega Triover, que chama o XI Colossus. É o processador mais poderoso do mundo. E nesta entrevista ele diz: talvez é de onde o nosso Deus virá. Prestem bem atenção ao que está acontecendo no mundo. Num dos 17 pontos da Agenda 2030, o 16 fala de paz, justiça e instituições eficazes. E no dia 20 e 21 de setembro de 24, houve uma reunião mundial, a Cimeira do Futuro, o Pacto para o Futuro sobre Governança Global. A primeira frase, o primeiro item é paz e segurança. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Essa é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então veja, olha os itens dessa Cimeira do Futuro. Paz e segurança, desenvolvimento sustentável, clima e financiamento para o desenvolvimento. Money, money, money. Cooperação digital, controle digital, ditadura digital. Juventude e gerações futuras, direitos humanos e gênero. Por que eles batem nessa tecla? Porque robô não precisa se reproduzir. Robô não precisa de ar, de comida, nem de nada. Então vejam, aqui está a moeda selo de Trump, a segunda moeda do templo de Trump. Olha ele aqui junto com Ciro, né? Olha aqui o leão de Judá e aqui o selo dos Estados Unidos. Então,
Aqui está escrito, né, em torno dessa moeda, né, se referindo aos 70 anos que os judeus ficaram exilados lá na Babilônia e Ciro os libertou. E depois disso, Ciro disse que essa permissão foi dada para que os judeus voltassem para Israel e construísse uma casa em Jerusalém. E vejam, Trump, ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. E em 2018 ele instalou lá a embaixada. Então ele já estava materializando o projeto deles. Olha aqui, né? Em meio à forte polêmica, eles inauguraram lá em 2018, né? Olha aqui o Domo da Rocha. Aqui é uma disputa, né? Porque cristãos, judeus e muçulmanos disputam essa área. Vem tudo lá da Suméria, dos deuses, viu? É uma guerra entre Enlil, o clã de Enlil, o clã de Enki, e Marduk, Ninurta e todo mundo. O Domo da Rocha e a Mesquita, lugar sagrado para o islamismo, muitos judeus ortodoxos dizem que o falso Messias virá com um tratado de paz, uma paz aparente, para depois vir o caos. Judeus ortodoxos dizem que os que querem isso são falsos judeus, porque há de se esperar o Messias para vir para construir o templo. Em Ezequiel 38:39 fala da guerra de Gog e Magog, uma colisão de nações que se reunirá, retratadas por seus nomes antigos: Cush, Rússia; Pérsia, Irã; Gomer, Alemanha; Togar, Turquia; e Etiópia do Norte, Arábia Saudita. Todos atores aí do que está acontecendo lá no Oriente Médio. Observem. E para ser reconstruído o terceiro templo, seria necessário a novilha vermelha perfeita. A novilha vermelha não pode ter um pelo branco, um pelo preto. Ela tem que ser totalmente vermelha para ser servida em holocausto e purificar tanto o sacerdote como o templo. E descobriram essa novilha lá no Texas em 2022. De muitas experiências, isso e aquilo, e a novilha vermelha apareceu. Então, o que acontece? O primeiro templo foi destruído pelos babilônios, por Nabucodonosor. Vocês sabem que o Saddam Hussein se intitulava A Reencarnação de Nabucodonosor. Ele fez uma aliança com os Estados Unidos, foi traído e vocês viram qual foi o fim dele. O segundo templo foi destruído pelos romanos. Eu associo Roma, Vaticano com Marduk. E o terceiro templo será construído quando o Messias estiver aqui. E parece que eles estão preparando um Messias. Aqui está o selo do acordo de Abraão. Há uma espada, né? Olha aqui na assinatura do Trump. Inclusive, o genro do Trump teve grande influência nesse acordo de Abraão. Olha aqui os símbolos, né? De códigos de internet, coração, seringas, engrenagens, satélites, códigos binários, a palmeira, e foguete, estrelas, uma pombinha da paz e Saturno. Eu falei bastante sobre a capa do The Economist de 2025, que Saturno está no topo, que Saturno tem a ver com o cubo. Saturno é o culto da elite. Falei bastante sobre isso, assistam se gostarem de se aprofundar naquele vídeo. E qual é do tio Elon? Né? Aqui ele apareceu com esse cordão que intrigou muita gente, né? Esse cordão tem a ver com o ponto ômega. A humanidade se aproximando deste ponto ômega com a ajuda dos computadores e da tecnologia. Ele é um transhumanista, né? Então, eles estão em busca da singularidade. O humano deixando de ser humano. Então, eles estão desconstruindo a humanidade, desumanizando a humanidade para justificar o transhumano. E ninguém está percebendo isso. Se tem algo, não tem algo mais importante
na humanidade do que essa transição. E as pessoas não estão compreendendo o que está acontecendo. O ponto ômega é o passo final antes que a singularidade aconteça. Uma vez que alcançamos ou cruzamos para a singularidade, que será o primeiro e verdadeiramente importante passo evolutivo na humanidade, deixamos de ser humanos. Em um futuro próximo, os computadores ultrapassarão nosso intelecto coletivo e nossa única maneira de manter nosso lugar no universo será nos fundirmos com eles. Será? Quando os transhumanistas falam sobre o ponto ômega, eles se referem ao ponto em que nosso uso da ciência e da tecnologia melhorará nosso estado humano, tornando condições como deficiência, sofrimento, doença, envelhecimento e até mesmo a morte uma coisa do passado. Ora, um humano, uma máquina não sofre aparentemente, né? E que imortalidade é essa que eles estão nos preparando? Ômega é a última letra do alfabeto grego e também conectada com a letra X. E nós sabemos que o tio Elon, todas as empresas dele têm o X. Então, quem é essa pessoa? A pessoa mais rica do mundo, aliada ao presidente do país mais importante do mundo, com as empresas dele. A Tesla, além de fabricar automóvel elétrico, que vai, se você não pontuar no código social, o carro não vai andar. É uma falácia que o carro elétrico não polui, absolutamente, porque para fazer sua bateria precisa tirar metais nobres de terras nobres através até mesmo de trabalho escravo infantil. A bateria tem curto tempo útil de vida, além de pegar fogo facilmente. Aí tem que descartar o carro junto com a bateria. Na China tem cemitérios de carro poluindo. Então é uma falácia, é para que a gente seja controlado, porque vai fazer parte da internet das coisas. E os robôs, né, o Optimum, ele diz que até 2027 a população de robôs será maior do que a de humanos. Como assim? O SpaceX, né? O SpaceX, com essa história de querer ir lá para Marte, ele transporta cargas secretas para lugares secretos. Ele tem um contrato com o sistema de defesa dos Estados Unidos. O X, que é uma rede de social, onde ele está até pedindo que as pessoas coloquem os seus exames médicos para a IA dele, tão boazinha, aprender a ler os exames. E as pessoas estão entregando, né? O Starlink, esse cara tem milhares e milhares de satélites levando a internet para o mundo inteiro e vigiando todo mundo e todos os países. A Neuralink, que quer colocar um chip na sua cabeça para você se conectar à internet das coisas, à mente colmeia, para perder a sua alma de vez. Ele foi um dos fundadores do PayPal, né? Ele tem uma empresa de escavação profunda. E ele também foi o cofundador da OpenAI, né? E o XAI, né? Que é essa empresa de inteligência artificial lá em Memphis. Então prestem atenção, é a manipulação do tecido do universo que eles estão fazendo, a guerra espiritual, a batalha espiritual. Esse conceito de ponto ômega vem lá do padre jesuíta Pierre de Chardin. Ele é o pai do transhumanismo. Ele disse que o ponto ômega se assemelha ao logos cristão. Então veja, ao invés da evolução ser alcançada por cada um, que é para isso que nós estamos aqui no mundo, como consciência única singular, ela seria assim alcançada através da fusão de todas as consciências, para eles, né? Para essa proposta. E abandonaríamos a matéria, mas não seríamos seres espirituais. Seríamos tragados por esse ser que finge ser a fonte. Desencadearíamos uma intervenção energética na estrutura fundamental da consciência ou do tecido misterioso do universo. Reflitam sobre isso.
Há coleta de dados em todas as partes. E quando for liberados os milhares de robôs na Terra, o nível desta coleta se tornará impensável. Musk está criando uma estrutura planetária centralizadora, do qual ele terá controle. E para que o ponto ômega aconteça, nenhum ser humano, quem quer que seja, pode ficar de fora. Porque essa assimilação, ela só é ativada se todos estiverem inseridos. Eu não quero ser inserida nisso. Eu não quero. Então veja, aqui já para fechar, sobre os trânsitos planetários, o que está acontecendo, né? Eu falei dessa lua cheia, Netuno em peixes, aquela situação toda, Netuno já está há muitos anos em peixes, nós tivemos crise sanitária, um monte de coisas, né? Me digam uma coisa, como é que pode desaparecer de um laboratório de autossegurança frascos com bichinhos mortais que precisam ser guardados numa autossegurança? Isso é displicência, negligência, descuido ou é proposital? Como é que pode isso? Não é? Outra coisa também, o fundador da OpenAI, o Sam Altman, já há muitos anos ele está propondo uma renda básica universal, porque ele está com muito dó dos humanos, porque a inteligência artificial que ele está ajudando a crescer, a construir, vai pegar o emprego de todo mundo, e já está acontecendo isso. Não é um pessimismo, é um realismo, já está acontecendo. Então, ele está propondo pagar uma grana para as pessoas, né, uma cota social, mas você tem... ele fez esse projeto na Europa, né? Mas você tem, a única coisa que ele pede é que você deixe escanear a sua íris. Por quê? A íris é a única coisa individual, que nada pode ser imitada. Lembra? Os olhos são a janela da alma, não é? Então, e agora no Brasil chegou, tá? Chegou, e está todo mundo fazendo fila, acho que é para ganhar R$700, não em cédula. Isso vai lá para o Bitcoin. Né? E, enfim, já 100 mil brasileiros em apenas um mês deixaram sua íris ser escaneada. O que eles vão fazer com isso? As pessoas não se perguntam, né? Bem, então era essa reflexão. Pensem, enquanto vocês podem pensar. Com muita alegria, eu estarei amanhã no canal da escola DM Astro. Só um minutinho aqui, deixa eu colocar. Do Ricardo Damasal. Estarei lá muito feliz para dar fazer essa live. Por quê? Tá? Eles me convidaram para fazer umas aulas de mitologia. Tá? Eu não sou nenhuma catedrática em mitologia, mas a mitologia ajuda a gente a entender a astrologia. Tá? Tanto é que os planetas têm o nome dos mitos, né? Saturno, Júpiter e Marte, tudo isso. Então, a minha proposta é essa, da gente estudar um conto, né, da mitologia referente a cada signo e ver isso no mapa. Por exemplo, eu vou falar sobre o Velocino de Ouro, né, que tem a ver com Áries. Onde é que você tem Áries no seu mapa? Vou falar dos 12 trabalhos de Hércules. Então, vou falar do primeiro trabalho de Hércules que tem a ver com Áries. Em que casa você tem, onde é a sua casa 1? E assim vai. Então, acho que vai ser uma aula, ou várias aulas, né, muito gostosas. Eu darei detalhes aqui nesta live. É amanhã, às 19 horas, domingo. E eu espero vocês lá, tá bom, meus amados?
E peço sim que vocês deem um like, compartilhem, comentem. E essa lua cheia está nesse eixo do conhecimento. Mercúrio e Júpiter estão nesse eixo do conhecimento. Pensem, reflitam, usem o discernimento. Estão levando a humanidade para um caminho sem volta. Desperte a sua consciência. Observem, ok? Não tem nada mais importante do que o que está acontecendo agora no mundo. E isso vai repercutir também a nível exopolítico. Não é só aqui na nossa geopolítica, ok? É uma briga, é uma briga entre titãs, é uma briga entre hierarquias. A batalha é espiritual. Eu vou me aprofundar muito nesse assunto nos próximos dias, né? Porque é muito sério o que está acontecendo. Ok, meus amados? Não para termos medo, porque o medo paralisa e aí baixa a vibração, nossa frequência, e aí eles nos capturam mais ainda, né? É para ter discernimento. Ao contrário, essas informações é para a gente exercitar a coragem, a honra, a dignidade, o poder vontade que temos dentro de nós. Ok, meus amados? Então, muito agradecida pela companhia, eu voltarei em breve. Um grande abraço para vocês de todo o meu coração.